neste 27º domingo do tempo comum, como nós percebemos pela liturgia da palavra, pelo próprio evangelho que acabou de ser proclamado, nós estamos falando do sacramento do matrimônio e especificamente da dificuldade, do sofrimento e da dor que é o divórcio. No primeiro, nós precisamos compreender que Deus nos criou a humanidade e criou, como diz Jesus, desde o princípio, já dentro de uma aliança de amor, de um casamento entre Ele e a humanidade. E o próprio Cristo, quando assume a nossa humanidade, Ele torna-se o esposo por excelência. E a humanidade toda, claro, também entendendo que o Cristo inicia a Igreja com a sua encarnação, vida pública, paixão, morte e ressurreição. Então agora a humanidade toda torna-se a Igreja. Então, Cristo esposo, Igreja esposa. E a união de Cristo com a Igreja é indissolúvel. Uma vez que Ele uniu-se à Igreja, uma vez que Ele uniu-se a toda a humanidade, não há mais separação, Ele não separa. Porque Deus não brinca, não é inconstante. E aqui está o fato que faz do que o casal, o homem seja a imagem de Cristo esposo, a mulher seja a imagem da Igreja esposa, e o casamento seja indissolúvel, a indissolubilidade do casamento, porque este matrimônio reflete a fidelidade de Cristo esposo à Igreja esposa. Essa união que ninguém separa mais. E por que também na sabedoria de Deus o casamento é indissolúvel, o matrimônio? Porque se nós olharmos na história da humanidade, o divórcio não é de hoje, mas também se nós considerarmos toda a situação dos nossos tempos, o juntar e separar várias vezes, junta, separa, causa uma confusão muito grande no coração das pessoas, causa uma instabilidade no coração do homem, da mulher e dos filhos, emocional. E essa instabilidade emocional desse juntar e separar várias vezes gera também uma instabilidade psicológica. E daí surgem pessoas que, por falta de uma estrutura familiar adequada, gera carências, dessas carências brotam imaturidades. Então, o ser humano precisa dessa estrutura pai, mãe, filhos, para que ali dentro haja, pelo menos em tese, em teoria, as condições necessárias para o indivíduo, para cada indivíduo se desenvolver, preenchendo assim suas carências e tornando-se assim uma pessoa madura. Se falta essa estrutura, se nós vivemos em um mundo de um constante junta-separa, nós vamos desestruturando as pessoas e gerando pessoas
imaturas, porque carecem daquela estrutura familiar que é a base para o desenvolvimento humano. E claro, dentro dessa estrutura pai, mãe, muitas vezes, por força da situação, às vezes o avô, um tio faz a figura do pai, às vezes uma tia, avó, faz a figura da mãe, na ausência de dessas pessoas dentro da estrutura familiar. Considerado isto, como estamos falando do matrimônio e o tema do matrimônio no Evangelho acaba também puxando essa questão do divórcio, nós precisamos nos questionar: quais são as causas, quais são os motivos, as razões do divórcio? Claro que eu sou religioso, franciscano e sacerdote, e eu não vivo a realidade do matrimônio, não experimento isso, mas nós acompanhamos muitos casais, escutamos muitas experiências, ouvimos muitos problemas, e também eu não nasci do ovo, né? Eu não fui chocado do ovo, eu nasci numa família, então tive a experiência familiar. Então isso nos permite dizer alguma coisa sobre o matrimônio, especialmente as causas e os motivos e as razões do divórcio. E veja bem, um dos primeiros motivos que faz com que o divórcio aconteça e o matrimônio fracasse é o problema da idealização do matrimônio. É um sacramento, é a bênção e a consagração de Deus para formar um projeto chamado família, mas às vezes nós idealizamos algo perfeito, mas que na realidade humana, afetada pelo pecado no relacionamento humano, não é perfeito. Porque cada pessoa chega no matrimônio com os seus traumas, com as suas dores, com a sua história, com os seus limites, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Então, por isso o matrimônio não pode ser idealizado como algo perfeito. O relacionamento entre o casal vai ter altos e baixos, flores e espinhos, alternância de conflitos e de reconciliação. Portanto, se eu idealizo demais algo, como se no matrimônio não devesse haver conflitos e dificuldades, isso é um dos primeiros motivos para as pessoas se separarem, porque estão sempre esperando do matrimônio, ou seja, da relação ali vivida em família, uma perfeição que não existe, fica frustrado. Outro motivo que pode ser causa do divórcio é que as pessoas se casam pelos motivos errados. Exatamente, até por causa dessa idealização. Às vezes na nossa cabeça tem um pensamento romântico demais. E o romântico demais aqui, eu não estou falando de sentimento. O romântico é dentro dessa idealização, um perfeccionismo. Um pensamento romântico demais, que inclusive ainda diz aquela frase: eu vou casar para ser feliz. Desculpa dizer, ninguém casa para ser feliz. Que é isso, Frei? Endoidou? Não. Você casa para tentar, e é sempre uma tentativa de fazer a outra pessoa feliz. É sempre uma tentativa, porque nenhum de nós tem a capacidade de tornar a outra pessoa plenamente feliz. Essa capacidade só vem de Deus, só Deus faz isso.
Então nós sempre tentamos fazer a outra pessoa feliz, porque quando eu entro no matrimônio, já idealizando, romantizando que eu quero ser feliz, na hora que surgirem os primeiros conflitos, frustrações, dificuldades, eu não estou sendo feliz, vou me divorciar. Até porque também o conceito de felicidade também está errado. As pessoas acham que felicidade é ter uma vida sem problemas, ter uma vida sem dificuldade, ter um relacionamento sem conflitos. Lê do engano. A felicidade no plano humano, nas nossas relações afetadas pelo pecado, vai ser um conjunto de vivências com altos e baixos, com acertos e erros, aonde eu vou aprendendo a crescer e amadurecer com os erros e me alegrar e estar bem com os acertos e valorizar os acertos e qualidades. E o conjunto disso, de superação dos obstáculos, é que vai formar essa felicidade parcial. Então, se eu entro no casamento sem compreender isso, eu já estou fadando meu matrimônio ao fracasso. Também as pessoas casam pelos motivos errados, porque muitas vezes elas não foram devidamente preparadas para casar. Olha só, para eu ser religioso, eu precisei de 3 anos de preparação para fazer os primeiros votos simples. Depois, para eu me tornar, dentro da vida religiosa, sacerdote, eu precisei de mais 7 anos de estudo. Foram 10 anos de preparação para abraçar o que eu abracei. E ainda assim, tenho meus defeitos, minhas imperfeições, muitas vezes não vivo plenamente aquilo que seria ser um bom padre e um bom religioso. Eu que fiz 10 anos de preparação. Quanto tempo um jovem se prepara para o casamento na nossa sociedade? Quanto tempo uma jovem se prepara para o casamento na sociedade? Quantos livros você lê? Quantos cursos você faz? Qual é a formação que você recebe? Praticamente nenhuma. Mal aquele curso que ainda vai de cara feia, o curso de noivos. Vai forçado, porque a igreja diz que tem que fazer o curso de noivos. Que a igreja tenta ali fazer uma preparação para que as pessoas abracem a coisa mais conscientemente. Então falta uma preparação, falta um conhecimento do que é o matrimônio. Por isso muitos matrimônios fracassam, porque os casais não foram preparados para casar. E quais as causas, quais os motivos, quais as razões do divórcio? A falta de diálogo, o não saber ouvir a outra pessoa e dar importância para aquilo que está sendo falado, o não saber falar para o outro, porque às vezes eu já falo com agressividade, com cobrança, com julgamento, ofendendo. Então eu tenho que saber ouvir sem me ofender e tenho que saber falar sem agredir. E outras vezes o que causa, vai desgastando o matrimônio, pode causar o divórcio, é esse pouco falar, esse silêncio que se faz exagerado. Sem diálogo, o casal não tem como se entender. E não é qualquer diálogo, é um diálogo onde eu vou para a mesa de negociação, vamos dizer assim, desarmado. Não é um lugar, o diálogo não é para um acusar o outro, é para a gente chegar a um entendimento. O que é que causa
ou pelo menos soma para que os divórcios ocorram, a falta de perdão. Se o casal não se perdoar, se um não pedir perdão para o outro, vai acumulando mágoa, vai acumulando ressentimento, daqui a pouco estoura. Então, esposo tem que perdoar e pedir perdão, esposa tem que perdoar e pedir perdão. O que é que causa o divórcio, ou vai colaborando para que ele ocorra? A falta do cultivo do amor. Parece que os casais só cultivam o amor quando está namorando. Faz tudo para conquistar o outro. Leva rosa, faz um bilhete, vai ao cinema, convida, saem juntos, se cuidam. Aí depois que casou, desleixa, não cultiva o amor, para de sair, para de oferecer uma rosa, para de andar de mão dada, para de beijar, para de passear, e aí a ladeira abaixo na convivência. Vai caindo numa rotina, vai esfriando o relacionamento. Então é preciso que o casal aprenda a cultivar o amor. Já depois de casados, um precisa continuar querendo conquistar o outro. Como era no namoro, claro, já com uma diferença, estão convivendo. Claro que muda, mas a questão da conquista não parou. O querer o outro bem, o querer agradar o outro, a outra. E às vezes a falta disso faz com que o matrimônio vá se deteriorando e acabe no divórcio. O que causa, quais os motivos do divórcio? A falta de apoio um para com o outro no casamento. E aqui a falta de apoio é aquela falta de comprometimento, um certo desleixo. A pessoa entra no matrimônio e acha que vai levar a mesma vida de solteiro, de solteira. Não se cuida e nem cuida do outro. Não assume as responsabilidades do casal e deixa na costa do outro. Então é preciso que o casal se apoie, se comprometa. É uma vida nova. Não pode desleixar, se viver de qualquer jeito. Esse novo estado de vida me compromete. O que leva o relacionamento a se desgastar e acabar no divórcio? O adultério, a traição, a infidelidade. E é por isso que é preciso fugir da infidelidade, como o diabo foge da cruz. Evitá-la a todo custo. E se ela vir a acontecer, que o casal pratique o perdão. O que é que causa o divórcio? A falta de respeito entre o casal. É preciso que um respeite o outro, um respeite a personalidade, a maneira de ser do outro. Porque quando um casal não se respeita, acaba em divórcio. O que é que causa e provoca o divórcio? O egoísmo entre o casal. Quando o homem só pensa nele e a mulher só pensa nela. É preciso que nós vivamos o amor na dimensão de que eu saio de mim, eu vou ao encontro do outro e quero promover o bem da outra pessoa, e não só o meu bem. Então o egoísmo dentro do relacionamento de casal prejudica, porque, como dizem de uma maneira popular, eu só quero venha a nós, eu não quero o vosso reino. Eu só me preocupo do meu conforto, mas eu não me preocupo como a outra pessoa está. Então o egoísmo, o pensar só em si, é um veneno para o matrimônio. O que causa desgaste no relacionamento e provoca divórcio? Os ciúmes exagerados.
O ciúme doentio, controlador, que quer controlar a outra pessoa, que não deixa ter amizade, que não deixa sair de casa, que fica botando horário, que tem que cortar tudo. Quem controla o outro assim, já no namoro, não serve nem para ser esposo, nem para ser esposa. Vá se tratar. O ciúme doentio é doença. Vá procurar um psicólogo, um psiquiatra e vá resolver o seu problema, porque se você não resolver, se você casar, o casamento não vai durar, porque ciúme doentio, ciúme que gruda no outro, ciúme que quer controlar o outro, ciúme que briga por bobagem, que acusa o outro, é doença e gera o desgaste da outra pessoa. E isso acaba em divórcio. Sufoca a outra pessoa. E se você vê isso em você, vá se tratar. O que causa o desgaste do matrimônio? Muitas vezes o abuso de álcool, o abuso no jogo, o abuso nas drogas. Então, o álcool em si, a bebida, ela não é pecado. Mas se eu me embriago, é pecado. E se eu bebo e não tenho o meu limite, se eu não sei parar, então melhor nem começar. O que é que destrói o matrimônio e leva ao divórcio? O excesso de críticas, o excesso de cobrança. Eu só sei criticar, eu só sei cobrar, eu só sei ver defeito. Eu fico o tempo inteiro falando mal e reclamando e resmungando. Gente, não tem quem aguente estar do lado de uma outra pessoa que 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês está só reclamando. É preciso aprender a reconhecer as qualidades, a elogiar. E algumas vezes até tem coisas que a gente silencia. Quem é casado sabe disso. É preciso dialogar, é verdade, mas tem outras coisas que a gente simplesmente silencia, porque o outro não está preparado para ouvir, porque não é o momento, porque às vezes nem é necessário, é só desgaste. Então, excesso de crítica destrói o matrimônio. O que é que vai desgastando para que o divórcio aconteça? A imaturidade das pessoas. A pessoa imatura emocionalmente, intelectualmente, a pessoa imatura humanamente falando, ela não sabe receber crítica, ela não sabe dialogar, ela não quer mudar, ela teima nos seus pontos de vista. E essa teimosia, essa falta de repensar a vida, essa imaturidade, essa incapacidade de ouvir, destrói qualquer matrimônio, destrói o relacionamento. Então você quer que o seu casamento dure? Aprenda a ouvir, aprenda a saber mudar de ideia, a ceder, a repensar a sua vida, as suas atitudes, para que o casamento persevere. Aprenda a admitir os seus erros, porque uma pessoa imatura não admite os seus erros, não volta atrás, isso destrói o casamento. O que é que leva ao divórcio? Não querer se sacrificar pelo outro, pelas outras pessoas, não querer fazer renúncia. A renúncia faz parte do amor. Quem ama renuncia, quem ama se sacrifica pelo outro e se sacrifica com alegria, porque esse sacrifício está promovendo o bem da outra pessoa. Mas hoje os casais não querem mais se sacrificar um pelo outro. A falta de sacrifício também acaba puxando aquele conteúdo do egoísmo, do individualismo, gera o desgaste e depois o divórcio. O que é que ajuda ao casal se divorciar? As questões sexuais. Desculpa falar nisso, eu preciso falar, é um ponto importante. A igreja pede que os padres não se metam muito nesse assunto, mas eu só vou dar uma dica. As questões sexuais provocam o divórcio, porque o casal precisa ter um ajustamento na vida íntima. Ele precisa preocupar-se um com o outro, saber o que o outro está sentindo, se o outro está bem dentro daquela relação íntima. Porque se você não ouve e entra com o egoísmo só de você ter
a satisfação dentro daquela relação, o outro sai insatisfeito e aquilo vai gerando um ciclo de insatisfação que depois acaba em divórcio. Então é preciso um ajustamento sexual, um diálogo. O que é que colabora para que o matrimônio fracasse? O desgaste natural da vida. Você sabe que o convívio desgasta. É por isso que é necessário, de vez em quando, sair da rotina. Vai no cinema, vai no restaurante, vai passear na praça, vai passear no shopping, faz um programa ali do casal juntos, como vocês faziam quando eram namorados. Tem que fazer isso constantemente, para que o desgaste não acabe com o matrimônio. O que é que provoca o divórcio? E aqui a igreja até concorda com o divórcio quando isso acontece: o relacionamento abusivo, o abuso, a violência entre o casal, verbal e física, uma violência constante que adoece as pessoas dentro do relacionamento. É preciso ou se tratar para evitar o abuso, mas se esse abuso não consegue ter solução, muitas vezes é melhor realmente o divórcio. Porque a igreja não quer ninguém agredindo ninguém, matando ninguém dentro de casa. O que é que colabora para que o divórcio aconteça? A falta de Deus. A falta de um casal que se reúne para meditar a palavra junto, de rezar. A falta de um casal que não vai para as missas juntos, que não tem uma espiritualidade. Então, é preciso que você queira salvar o seu matrimônio sempre, de todos os conflitos que ele vai enfrentar a vida inteira. É preciso que você esteja disposta a escutar, a mudar, a repensar, a lutar para preservar o seu casamento, a partir daí fazer todo o necessário, incluindo a sua própria mudança e conversão, para que o matrimônio funcione. E se por acaso o divórcio for inevitável, o que fazer? Veja, a igreja não anula casamento. A igreja pode declarar que o casamento foi nulo. O que é um casamento nulo? Algo, na hora do casamento, na hora que o casal deu o sim, lá no altar, algo comprometeu a liberdade daquele sim. Aquele sim foi dado de uma maneira equivocada. Por exemplo, são 14 motivos, vou dar um motivo clássico. A mulher casou só porque estava grávida. Se ela não tivesse grávida, ela não daria sim. Esse casamento é nulo. Porque ela não deu um sim livremente. A gravidez forçou ela a dar o sim. É um casamento nulo. Tem outros motivos que tornam o casamento, ele não acontece porque comprometeu o sim da pessoa. E se infelizmente o divórcio chegar, plano B. A pessoa pode viver como um solteiro, como uma solteira, e aí pode confessar, comungar, fazer tudo que o católico faz na vida espiritual, mas se porventura não conseguir viver sozinho e encontrar uma outra pessoa, vai se tornar um casal de segunda união. E esse casal de segunda união, por causa do vínculo matrimonial, ele não está mais traindo ninguém, ele já se separou. Aqui não há traição. Mas o sacramento foi celebrado, o sacramento foi válido, o sacramento não se extingue, porque Deus não brinca de dar sacramento. O que Ele dá e permanece. Então, porque existe o vínculo e o sacramento foi válido, se torna um casal de segunda união. Não pode casar outra vez, não. Mas pode, em vez da confissão, fazer aconselhamento e direção espiritual. Mas pode, em vez de comungar, fazer a comunhão espiritual. Mas pode adorar Jesus na Eucaristia, fazer na missa, participar da liturgia da palavra e observar as normas da igreja, porque quando eu observo as normas da igreja, eu estou vivendo a virtude da obediência.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que nós preservemos o nosso matrimônio. Lutemos para preservá-lo, mas se o divórcio vier, confiemos na misericórdia de Deus e busquemos viver conforme a orientação da Igreja. Busquemos viver no amor, na obediência e busquemos viver o plano B. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.